Boa noite, pessoal. Iniciando uma nova transmissão ao vivo. Hoje é quarta-feira, dia 16, correto? Yes, correto. Hoje é dia 16 de janeiro de 2019. Quarta-feira, às 22h22. Mudou já para o 23, irmão. Conectei no horário. Sejam bem-vindos. Vou falar alguns pontos hoje que considero bem relevantes sobre psicoterapia, sobre algumas reflexões a respeito de transcendência, né? E claro, vou falar também das postagens que fiz, no caso, ontem e hoje, né? Como quarta-feira. Segunda-feira eu falei das anteriores, da segunda para trás, e hoje da terça, de ontem, e a de hoje também. Vou começar falando aqui um pouquinho sobre... Ontem eu postei ali na timeline, né, do Instagram, um vídeo falando um pouquinho sobre um texto que eu publiquei há alguns anos, e aí eu resolvi colocá-lo em forma de vídeo, né, de modo falado, para que também alcance um pouco mais as pessoas de uma outra forma. Como eu falei da vez passada, existem muitas formas de comunicar uma mesma coisa ou uma coisa por um prisma que também traz uma ótica, uma compreensão um pouco diferente. Então, o vídeo de ontem foi um pouco nessa perspectiva. Sempre que eu também refaço algum texto que eu já fiz, ele vem com alguma modificação a mais, né? Naturalmente ele vai se aprimorando. Então ontem eu falei um pouquinho sobre essa questão de se sentir desanimado, né? Você já se sentiu desanimado em algum momento? Você já se sentiu sem vontade de fazer algo? Sem iniciativa, cansado, desanimado? Muito provavelmente você já se sentiu assim. Em algum momento, que seja um pouquinho, um mínimo que seja, mas já se sentiu. Que é muito comum, né? Por isso que eu falo com muita certeza que sim. Isso acontece com muita frequência. As pessoas acabam se desanimando, perdendo a motivação. Só que às vezes isso pode se tornar um pouco mais intensificado, às vezes isso pode se tornar mais grave, no sentido de que incrusta na pessoa e ali fica, e ela não consegue então se libertar disso. Então esse é um desafio. Só me deem um feedback aqui, vocês estão me escutando bem? Tá tendo um bom áudio? Fiquei na dúvida agora aqui. Se vocês puderem me dar um retorno, agradeço. Tem essa questão, que ela é bem importante, e o que fica muitas vezes, quando isso se incrusta, esse desânimo, é a falta de esperança. E aí é um ponto bem complexo, né? Retomar isso, de que é possível mudar, de que é possível a mudança, de que é possível a transformação, é o que mantém um mínimo de fé, de perspectiva de sair daquilo, né? Então, para que isso possa ocorrer, é claro que é importante exercitar a fé, a meditação, é importante exercitar aquilo que eu chamo aqui, né, de uma inspiração, né, que pode vir de muitas formas. Às vezes é na conversa com alguém, às vezes é num momento de meditação, como eu falei, de oração, mas também pode ser na leitura de um bom livro. Nos momentos em que você não se sente muito energizado, por mais que não seja nisso, naquele estado de desânimo muito profundo, no momento que você se sinta um pouco desgastado, desenergizado, com falta de ânimo, você já fez uso de um bom livro? De um livro que traga uma perspectiva mais positiva, de um livro que traga um pouco mais de ânimo para você, ou que lhe ajude a pensar fora daquele quadrado no qual você se encontra? Vale a pena pensar nisso. Eu deixei ali como sugestão, né? Que tal ler um bom livro? Aqui falo para vocês um livro que tem me chamado muita atenção, que é do Napoleão Hill, que se chama Atitude Mental Positiva. Esse é um livro que vale a pena ler, recomendo. Tenho falado bastante desse livro para os pacientes aqui, porque entendo que ele é uma mudança de chave ali, nos momentos em que o pensamento se adensa e as motivações ficam limitadas. Então pode ser uma boa leitura, recomendo também. Então esse vídeo que eu postei ontem, na timeline, ele tem que ser curtinho, no máximo de 1 minuto, então eu tentei deixar no modelo que coubesse nesse tempo, tá? Hoje postei uma outra fotinho aqui do consultório, né, desse espaço aqui, era de dia e tal,
E falando um pouquinho do desenvolver sua consciência diante daquilo que você sente e pensa, né? É o que lhe permite posicionar-se com maior confiança, com certeza, e fazer escolhas mais com... errei aqui no português, vou ter que arrumar. E fazer escolhas com maior segurança, né? Agora sempre é o melhor momento para isso. Por que eu falo que é agora? Porque agora é a hora em que de fato eu tenho poder para agir. O depois, vou fazer amanhã, eu posso buscar um desenvolvimento da minha autoconsciência, da minha autopercepção mais para frente, e aquilo fica. O mais para frente sempre será mais para frente. Agora é a hora para que isso se transforme, se modifique. Ao longo do dia eu coloquei lá no Stories um quadradinho lá para quem quisesse perguntar, trazer algumas dúvidas sobre questões de psicoterapia, né? E um dos pontos que é levantado, que já está lá no meu site também, na FAQ, nas perguntas e respostas frequentes, tem lá, é uma das primeiras perguntas e primeiras respostas, que diz assim, de quando que vale a pena fazer terapia, se agora, se mais para frente, que critérios que eu utilizo para fazer um processo terapêutico que me auxilie, consequentemente, a expandir minha autoconsciência, meu autoconhecimento. E aí nas respostas, né, onde eu coloco que a psicoterapia, o melhor momento para fazer é agora, eu também falo disso. Agora é a hora que você pode sim expandir o saber de si para que você domine melhor o que sente, o que pensa e que possa explorar isso da melhor forma, desenvolvendo mais sua autoestima, sua confiança em si mesmo, sua confiança para com as tuas ações no mundo, e isso gerar melhores escolhas e melhores ações que repercutam positivamente na sua vida, né? Então a hora é agora, sempre é tempo, claro. Dá para deixar para depois? Sempre dá, mas se fica, nunca será. Então a psicoterapia pode ser algo positivo sempre, para o momento de agora. Não tem um tempo futuro. Acontece muitas vezes que aquilo que faz a pessoa se motivar, que bate na porta, é a doença, a angústia, o desconforto. Isso muitas vezes é o que faz a pessoa buscar um auxílio terapêutico. Não é errado. Que bom que buscam auxílio terapêutico nessas horas. Entretanto, já é uma hora um pouquinho depois do que poderia vir a ser. Então, procurar um auxílio terapêutico no momento em que não propriamente o da doença, ou do incômodo, ou do sofrimento emocional, seria a melhor hora. Por isso que, quando eu falo aqui que a melhor hora para se fazer terapia é agora. A hora que você sente que pode ser um bom momento. Fica como sugestão, fica como dica, né, dessa parte mais relevante do que é um processo terapêutico, porque ele pode te ajudar no momento de expansão e não só de contenção, que é no caso de quando a gente se sente mais fragilizado, angustiado, com sofrimento emocional. Vale a pena. Eu separei aqui para ir finalizando um pouquinho a transmissão de hoje, eu estou me condicionando a fazer desta forma, um texto que é do Leonardo Boff. Ele é um teólogo, filósofo, traz contribuições para a psicologia muito interessantes, que ele fala sobre a transcendência e que considero que tem tudo a ver com a questão da psicoterapia. Vou me dar o direito de ler, é nesse livrinho aqui. Fiquem à vontade para interagir também, é curto, tá? Colocando assim, ele está falando sobre a transcendência, tentando explicar o que é isso, né? Usando uma metáfora, eu diria que somos seres de enraizamento e seres de abertura. Primeiramente, nos sentimos enraizados. Temos raiz, como uma árvore, e a raiz nos limita, porque nascemos numa determinada família, numa determinada língua específica, com um capital limitado de inteligência, de afetividade e de amorosidade. Mas somos simultaneamente seres de abertura. Olha que interessante isso. Ninguém segura os pensamentos, ninguém amarra as emoções. Elas podem nos levar longe no universo. Podem estar na pessoa amada, podem estar no coração de Deus. Rompemos tudo, ninguém nos aprisiona.
Mesmo que os escravos sejam mantidos nos calabouços e obrigados a cantar hinos à liberdade, são livres, porque sempre nasceram livres e sua essência está na liberdade. Então, o parágrafo final, então possuímos essa dimensão de abertura, de romper barreiras, de superar interditos, de ir para além de todos os limites. É isso que chamamos de transcendência. Essa é uma estrutura de base do ser humano. Justamente a psicoterapia é uma das ferramentas possíveis que você pode utilizar para desenvolver mais a sua transcendência, a sua capacidade de liberdade de pensamento, de amor, de expansão sobre si mesmo, sobre o universo, das tuas possibilidades de interação com o mundo. A psicoterapia é um espaço para isso, por isso que eu falo que agora é a hora certa para fazer psicoterapia. Pode ser um diferencial na sua vida. Se você já faz, parabéns. Se você ainda não procurou, não experimentou isso, procure, pode ser um diferencial, um botão modificador da sua vida que te ajude a explorar mais a sua capacidade, aquilo que já lhe pertence, que é a sua estrutura de base, que é de transcendência. Então fica a dica aí, esse trechinho que eu li do Leonardo Boff. Um ótimo restinho de semana para vocês, fiquem bem e até breve, segunda-feira, às 22h22, tem nova transmissão, nova live. Um beijo grande para vocês, fiquem bem, tchau, tchau!